Fala, galerinha do Descomplicando a Musculação. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao cacete. Ó. Organiza aí, pô. Bora. Quer que esse copinho aí? Scalpinho neutro. Fala, galera do Descomplicando a Musculação. Hoje a gente vai trazer um tema muito interessante e um tanto pouco polêmico, né? Sobre a avaliação postural e a avaliação funcional. Pô, por que é polêmico, Adriano? A gente vai entender um pouquinho com o Lucas o que seria essa avaliação e eu depois vou explicar o porquê dessas controvérsias e por que ele é polêmico. Então bora lá, avaliação postural e avaliação funcional. São métodos subjetivos, variando de cada avaliador, onde a gente podemos encontrar disfunções sendo articular, quanto desequilíbrios músculo-esqueléticos, ou seja, um músculo onde está muito alongado, sendo muito usado, causando uma disfunção, ou por outro lado, um músculo muito alongado. Ou seja, a gente tem algumas vistas, a vista frontal no plano frontal, onde eu vou avaliar alguns desequilíbrios, no plano sagital, que seria uma vista lateral, e também no plano posterior. Então, nada mais é que, para ter uma maior assertividade durante o nosso treinamento, durante a prescrição dos exercícios, a gente usa como método a avaliação postural para encontrar esses desequilíbrios e prescrever com mais assertividade. O Adrian vai complementar minha fala aqui. Então agora a gente continuando sobre o assunto de avaliação postural. No caso, são fotos que a gente vai fazer frente, lado e costas, né? Para a gente avaliar como que está essa postura estática, frisa essa frase estática, então parado, do indivíduo. Com isso a gente vai fazer algumas análises de como está o posicionamento das articulações dele, como está o posicionamento dos pés, joelho, quadril, coluna, escápula, tudo como tiver um alinhamento. A gente vai fazer uma avaliação postural no caso. Ó, pode enquadrar esse indivíduo como soy back, como dorso plano, como cifote lordótico, que são padrões posturais. Só que aí que está a grande polêmica, a grande controvérsia. Se eu estou avaliando meu aluno estaticamente, no caso parado, como que eu vou tirar essas informações e só jogar um movimento, que é a parte do treinamento e a musculação? Aí que entra a grande sacada, que seria o quê? A avaliação funcional dos movimentos. Então essa avaliação postural vai servir para mim olhar, identificar algumas possíveis padrões alterados de movimento, alguns possíveis encurtamentos de falta de mobilidade também, tensões, identificar e colocar como uma opção. O que eu vou fazer? Fiz a avaliação funcional, que é o movimento, fazer o indivíduo se movimentar com alguns testes funcionais, aí eu vou confirmar o que eu peguei de informação dessas fotos estáticas. Aí sim é a grande sacada. Se você pegar e fazer só a foto estática ali e avaliar o aluno, 99% de chances que vai ser equivocada a tua análise, porque o indivíduo vai se comportar de maneira diferente no movimento. Pode ser que confirme a tua crença que a musculatura está encurtada, a outra está em um excesso de alongamento, mas pode ser que fique ao contrário ali. Então, a musculatura que tu pensa que está encurtada, ela não está. Então, a gente pode pegar e fazer a avaliação, não só pode, como deve fazer a avaliação funcional, para conseguir ter mais assertividade no treinamento. Agora o Lucas vai explicar um pouquinho também dessa polêmica, né, que é envolvido a parte da avaliação. Como eu já falei, um dos fatores seria a avaliação postural é só tirar a foto ali e pronto, eu vou identificar e enquadrar um indivíduo no padrão. De qualquer jeito, mas não é bem assim que funciona, Exatamente. Lucas. Agora explica para nós por que tantos profissionais são contra isso. Então, como o Adrian, ressaltando o que o Adrian falou, tem a diferença das fotos estáticas, que seriam realmente avaliação postural, seguida a fio, e falando nisso, fio de prumo, né? Muita gente acaba se perdendo nisso. E aqui no canal a gente vai mostrar como avaliar e como não se perder, tanto na avaliação estática, a postural, quanto a avaliação dinâmica, a funcional. Durante os movimentos, pessoal, que a gente mais percebe do avaliador também, fotos onde realmente a foto está torta. Então isso já acaba criando uma subjetividade do teste, ou seja, às vezes acaba criando uma escoliose falsa. Vai dar um falso positivo, né, Lucas? Exatamente. Então o alinhamento tem que estar alinhado. Exatamente. E o outro lado, pessoal, a gente usa uma frase aqui que esse cara fala muito. Fala aí, Adam. Limitar? Avaliar, individualizar, mas nunca limitar. Então qual que é o intuito dessa frasezinha aqui de impacto, Adrian? Você, antes de fazer tudo, você vai ter que avaliar. Tá, e essa avaliação é o quê? Desde uma anamnese, tu vai conversar com o teu aluno, desde tu escutar os objetivos dele, já é uma avaliação. Então, eu entender o que o meu aluno precisa, o que ele quer. Então, essa é a avaliação. Então, no caso, a primeira frase é avaliar. Individualizar quer dizer o quê? Eu colocar o treinamento o mais específico possível para o meu aluno.
Aí eu tenho que seguir 100% um padrãozinho, tal, se está encurtado aqui eu tenho que alongar. Não necessariamente, a gente tem que analisar o contexto geral de tudo e ver se esse indivíduo é um atleta, se esse indivíduo ele só quer buscar estética, se ele quer melhorar dores, a gente tem que entender o objetivo. Aí que a gente vai conseguir individualizar e prescrever um pouco mais de assertividade. Agora a última frasezinha, não limitar. Por quê? Porque eu não vou chegar para o meu aluno e falar para ele, tu tem uma escoliose, eu não posso agachar com uma barra nas costas nunca. Tu tem uma condromalácia, você só vai agachar, só vai fazer isso aqui, pronto, não pode agachar mais, porque o meu médico falou que eu posso agachar só até 90 graus, senão meu joelho vai explodir. Não é bem assim que funciona. Daí o nosso papel é não trazer esse desincentivo durante a prática dos exercícios, porque a gente acaba criando uma fobia do movimento para as pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? Como o Adrian já ressaltou, a gente vai cair muito em cima disso. A avaliação postural não é somente as fotos estáticas. Você não vai entender quase nada do que o teu aluno está sofrendo ali de desequilíbrio muscular, desequilíbrio tanto das disfunções articulares. A gente precisa de partir de fotos do movimento. Porque na musculação, o movimento nunca vai ser estático. Vai ter sim movimentação da articulação, seja movimentação dinâmica, como o afundo, por exemplo, ou uma movimentação mais estática, digamos uma postura mais estática, como uma rosca direta. Mas mesmo assim, deverá ter movimentação, tanto músculo-esquelética quanto articular. Então, a avaliação postural, para ser completa de verdade e eficaz, tem que haver avaliação funcional. Não é isso, Adrian? É basicamente isso, Lucas, mas eu vou complementar com mais uma coisa. Pô, Adrian, mas você falou de avaliação, falou disso e aquilo, mas eu não senti muito qual que é a importância disso aí na minha prática, para o meu aluno mesmo não entendeu como funciona. Então eu vou jogar um raciocínio que vai ficar muito mais palpável para você, que seria um médico. Então quando chega num consultório, o médico vai falar, eu tô com isso, tô com uma dor ali, sei lá, tô com diabetes, tô com alguma pressão alta, o que ele vai falar para tu? Pega esse remedinho e toma? Não, ele vai te avaliar. Ou pelo menos ele deveria. O que ele vai acontecer? Vai pedir um exame de sangue, vai pedir um raio-x, vai pedir vários outros exames que vão ser uma forma de ferramenta dele identificar o que são os possíveis causadores da tua dor de cabeça, dessa tua pressão alta, então da tua doença, da tua patologia que você tem. Com isso, ele vai conseguir fazer uma prescrição mais assertiva, desde o remédio, desde a intervenção, que talvez vai mandar tu treinar, talvez vai mandar tu fazer talvez procurar um nutricionista, procurar algo do gênero para conseguir melhorar a tua patologia, ou até mesmo a questão de uma cirurgia. Ele vai fazer vários exames para isso. E na musculação, Adrian, eu vou chegar lá e falar assim, eu quero ficar grandão, eu quero definir, eu vou passar 3 de 15 para definir, 3 de 8 para ficar grandão. Não é bem assim que funciona. Então a gente vai ter que ter informações. E como a gente tem informações, uma boa anamnese, uma boa avaliação postural, então com as fotos, um bom alinhamento para não dar um falso positivo na avaliação, a avaliação funcional dos movimentos, então a gente vai avaliar você se movimentando, pegar essas informações de todo esse contexto e montar um treino mais assertivo com a tua individualidade. Perfeito. Então, tudo isso vai englobar essa parte da avaliação, para vocês verem que não é algo simplesinho, mas também não é algo de outro mundo, como vocês às vezes já devem ter ouvido falar sobre a polêmica. A avaliação postural não serve para nada porque é subjetivo. Sim, é subjetivo. Então, procura um bom avaliador. Como um médico, talvez seja subjetivo o resultado que ele vai te dar. Um mecânico, talvez seja subjetivo o resultado que ele vai te dar do problema do teu carro. Então, procura alguém que você tenha confiança e entenda de movimento, principalmente. Então, o profissional de educação física tem que entender de movimento. Concorda, Lucas? Perfeito. Só fala que o Adrian falou, pessoal, é muito importante. E hoje o que a gente mais vê PK na sala de musculação é o básico que deveria ser aplicado na nossa profissão. Entender o movimento, entender a cinesiologia, nem que seja o básico, mas entenda, ou se esforce a entender. Então aqui a gente vai trazer essas informações para você. Eu só complementando um pouquinho, como o Lucas já gosta sempre de falar, que eu falo demais. E no canal vocês vão ver que eu acabo sempre me passando um pouquinho. Quase nada. Eu passo um pouco mesmo nas falas, mas é tudo para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então, como o Lucas já falou, coisas básicas, a gente não precisa estar com tudo os ângulos bonitinhos da articulação na cabeça. Essa articulação faz 30 graus, isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo. É interessante? Sim, mas eu não preciso estar 100% pilhado nessa questão de ângulo. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso respirar um pouquinho que já saiu fora do padrão. Não. Qual que é a ideia? Nos movimentos, na avaliação, em qualquer coisa que a gente for fazer, tentar levar o mais próximo da perfeição possível. Então, deixar o mais próximo do alinhamento, o mais próximo da técnica de movimento, da biomecânica do exercício possível. Eu vou conseguir fazer um agachamento perfeito?
Não, não vai. A ideia nossa é te levar o mais próximo do perfeito possível. Ah, vai ter alguma limitação porque meu aluno tem uma condromalácia, tem um isso no pé, fez lesão, tal, tá tenso. Beleza, não tem problema. Só que não é porque ele tem alguma patologia, não é porque ele tem alguma limitação que eu vou deixar ele agachar de qualquer jeito. Então não seja, isso é para você mesmo, treinador, para você personal, não seja só mais um contador de repetição. Seja um treinador de verdade, ensine o movimento, ensine como fazer, respeite as individualidades biológicas, respeite a limitação do teu aluno, mas não seja um contador de repetição que vai colocar a mãozinha no bolso e falar: ei, mais 2, 1, 2, para com isso, pô, já foi? Aí depois vai reclamar da educação física, não te dá dinheiro, não te dá sucesso. Então, quem vai fazer o sucesso na profissão é a gente mesmo, concorda, Lucas? Concordo plenamente. Então é isso, né, Adriano? Vamos ressaltar de novo, né? A importância também de vocês ativar o sininho aqui do canal. Já aqui, ó, aqui já tá os nossos Instagrams, nosso arroba no Instagram, acompanha lá. Aqui lembrando, quem tá no YouTube tá recebendo conteúdo exclusivo. Lá no Instagram, pessoal, é o corte do corte, é o básico do básico, até porque a gente não pode ficar falando 10 minutos no Instagram. Então, se tu tá aqui no YouTube, passa pro teu colega que sabe que curte a gente, conhece o nosso trabalho, compartilha e fala: a galera tá lá no Instagram, a galera tá lá no YouTube também. Então o conteúdo lá é mais denso, tem mais explicação e é melhor para o nosso entendimento. Então faz isso aí, já segue a gente, já se inscreve aí também no canal e compartilha. Quer falar mais alguma coisa, Adriano? Óbvio. Então, complementando, última coisinha agora, último detalhe, hein? Como eu já falei no primeiro vídeo de introdução, que eu acredito que você já assistiu, se não assistiu, volta lá e assiste, que é sobre o nosso curso de avaliação postural e biomecânica, que vai ser lançado no ano que vem. Porque ainda a gente não é formado, como a gente já falou, é acadêmico, mas já está em construção um material muito bom para você, treinador, sobre avaliação postural e biomecânica. Então, todo o conteúdo que for trazido aqui vai ser algo que vai te ajudar bastante. Como o Lucas já falou aqui, vai ser o denso, então conteúdo um pouco mais denso. Instagram é aquele conteúdo um pouco mais rápido, tal, mais curtinho, com pouco conteúdo, vai ser bom também, só que um conteúdo um pouquinho mais rapidinho. Mais raso, aqui vai ser mais denso e vai ter um quadro que a gente vai abrir sobre um quadro de respostas, respondendo perguntas. No caso vai estar eu e o Lucas aqui. Aí é polêmica. Aí é polêmica, aí você vai mandar o que você quiser, entendeu? Ah, passaram o joelho da ponta do pé, vai lesionar? Esse tipo de coisa que a gente vai respondendo nessas perguntas e o que você tiver de dúvida. Então valeu, galera!